Bom dia, gente! Vamos começar mais uma live. Bom dia, como vocês estão? Hoje é uma live, É uma live que a gente vai refletir sobre novas possibilidades, a gente vai conversar um pouquinho de novas possibilidades que os negócios de vocês podem fazer. Eu acho que é muito importante a gente parar muitas vezes e dar uma pensada em tudo que é possível e todas as oportunidades que estão à nossa volta. Então, por isso que o Miguel fez questão de ter esse momento onde eu serei basicamente o apoio para que o Miguel realmente seja a estrela principal dessa live de hoje. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos que fielmente nas terças-feiras, às 9 horas da manhã, tem esse encontro marcado com a gente aqui. Espero hoje bastante público. São reflexões interessantes que a gente vem debatendo há muito tempo dentro da Ouro Moderno, né? E que tem um simples objetivo de tentar prever, né, as próximas jogadas, os próximos movimentos desse mercado tão interessante que é o mercado de qualificação de mão de obra. E cabe uma ressalva aqui, né? Todo mundo eventualmente precisa contratar alguém. E que tarefa difícil essa de conseguir mão de obra qualificada para as nossas necessidades de contratadores que somos. É muito difícil hoje você encontrar uma mão de obra que esteja apta a iniciar um processo de ajuda dentro do nosso negócio. Então, o grande gargalo do Brasil, no meu entendimento, ainda é mão de obra qualificada para tomar conta das vagas que estão disponíveis. E que ruim, mas que bom, né, que existe essa necessidade urgente de mais mão de obra qualificada, e que bom que esse é o nosso core, esse é o nosso formar mão de obra para o mercado de trabalho. Então, nós estamos inseridos num dos mercados que mais tende a crescer no Brasil. E não só por necessidade, né, mas por urgência absurda, né, do próprio mercado. Principalmente essas vagas relacionadas às atividades mais modernas, que foram criadas e se tornaram tão importantes nos últimos 5 anos, que tem a ver com esse mundo digital, tem a ver com a IA, tem a ver com uma programação mais moderna, um desenvolvimento mais moderno de conteúdos. Então, hoje nós vamos começar a trabalhar essa ideia de como nos inserir mais fortemente nesse mercado de cursos entregues de uma forma um pouco diferenciada. Então, eu queria agradecer a todos, mais uma vez. Eu virei fã desse momento Ouro Moderno, só que, como dono da empresa, eu tenho que pedir de joelhos toda vez que eu quero falar sobre um assunto. Então, eu estou negociando esse espaço aqui com a minha equipe fazem umas 4 ou 5 semanas. Mas eu quero... Não, mas é que eu tenho que te explicar. O movimento começou pequeno, hoje ele está um movimento muito grande, é muito concorrido, então tem que ter uma valorização dessa agenda, né? Então não é assim tão fácil simplesmente querer participar e participa. Então, Lisiano, eu quero te comunicar em primeira mão que esse movimento que eu estou conquistando dentro do Ouro Moderno vai ser em dois momentos. Nós vamos fazer essa live hoje de debate, de projeções, de alquimias para ver o que a gente pode fazer. A minha ideia hoje, em termos gerais, é buscar motor 2 dentro do negócio que a gente já tem estabelecido. O que a gente chama de motor 2? Um segundo faturamento. Exato. Tão forte quanto esse que a gente já tem. Hoje o nosso negócio está muito alicerçado em cima de um tipo de entrega, de conhecimento, de qualificação, e nós estamos quase que olhando por binóculo esse motor 2, que diz respeito a entregar cursos que a gente tem onde o cliente quiser, na forma que ele quiser, quando ele quiser. E para isso o Ouro Moderno está se preparando demais, por isso que eu pedi 2 momentos, essa terça e a outra terça vai ser comigo, porque essa nós vamos falar, pode anotar aí na agenda. Nós vamos falar muito sobre planejamento. Na semana que vem nós vamos falar sobre ferramentas que nós vamos usar para atingir esse público flutuante, que é o público que consome hoje cursos no formato EAD.
A Ouro Moderno preparou ferramentas e todo um gestor que favorece a esse movimento todo que nós estamos preparando para entregar para vocês. Então, eu queria abrir... Isso aqui vai ser uma forma de expandir esse debate constante que nós temos feito aqui dentro da Ouro Moderno. Exato. A nossa preocupação sempre é entregar melhor e vender mais. Esse é o nosso pilar que nos guia. Uma escola de qualificação profissional, ela está alicerçada em cima de 3 pilares. Eu vivo repetindo isso. O pilar principal, nós temos que vender. E, de preferência, vender mais do que nós estamos vendendo. Todo mundo concorda com isso. Todo mundo se queixa que o custo para manter uma escola física é alto. E é alto mesmo. Mas ele é o alicerce, ele é o pilar do nosso negócio. Nós temos que ter uma sede, uma referência física. Isso é fundamental. Para diluir esses custos, então, nós temos que vender mais. E o segundo pilar, tão importante quanto, nós temos que entregar o que nós prometemos em sala de atendimento. Se nós prometemos que o nosso curso é fantástico, ele tem que ser. Se nós prometemos que ele vai ser importante na vida futura do nosso cliente, tem que ser. Se nós prometemos que vai ter uma excelência no atendimento, tem que ser. Então, primeiro pilar, vender. Segundo, entregar surpreendentemente mais do que ele contratou. O nome disso é fidelização, que faz com que ele não cancele, ele permaneça mais tempo, que ele consuma o upsell, que se chama, mais cursos, mais compras para o mesmo cliente. E por terceiro... Oi. Deixa eu só abrir um gancho do item 2, né? E como a gente vê, muitas vezes, a gente tendo que... Ou a gente sofrendo pressão para baixar preço, para negociar coisas, porque as pessoas querem justamente poupar no que não deve ser poupado, né? Como a gente vê esse tipo de coisa acontecer, a gente até brinca às vezes. Pô, o cara quer abrir um rodízio de picanha e ele quer justamente apertar o fornecedor da picanha com os negócios. Então, infelizmente, a gente ainda vê isso, né? Porque não adianta ter todo o comercial, não adianta ter toda uma estrutura se a gente não consegue entregar o produto principal. Eu observo muito, e a postura da nossa área comercial é uma postura muito forte nesse sentido. Às vezes as pessoas, numa negociação, e barganhar preço é do jogo, tá? É do jogo, só que antes de nós negociarmos o preço, nós temos que ter mostrado para o consumidor, para o nosso cliente potencial, o quanto tem embarcado de qualificação, de qualidade, de conteúdos, de entrega pós-venda e tudo mais. Às vezes, alguém deixa de contratar o sistema da Ouro Moderno por R$100. E R$100 significa um aluno que eu perco por um método não tão eficiente ou não tão preparado. Então, não é por aí que se começa uma economia. Mas é do jogo, tá? Vamos negociando. Mas na hora de decidir, isso vale para uma camisa, vale para um relógio, vale para a compra do carro. Na hora de decidir, nós vamos pagar um pouco mais porque vem embarcado muito mais qualidade. Não é preço contra preço. Preço nunca foi decisivo numa venda. A qualificação, a qualidade, sim. Então, o segundo item, surpreender, encantar, para que ele fique numa forma muito mais longínqua com a gente. Terceiro item, e um não menos importante, nós precisamos receber por aquilo que nós entregamos. Então, vender, entregar o produto com qualidade e receber por isso, por merecimento mesmo, nós merecemos, porque está toda a estrutura à disposição, toda a estrutura bonita, bem montada, cheirosa, ar-condicionado trabalhando, pessoal atencioso na recepção, área comercial, show, a nossa marca é valorizada na cidade, precisamos receber pela entrega. Então, esses 3 itens compõem um tripé. E é claro que a gente trabalha a perfumaria na volta, mas, querem escolher prioridade, vendam mais, entreguem com excelência e cobrem, mas cobrem com moral, tá? Muitas vezes a gente aceita uma inadimplência, sabe porque entregou menos do que prometeu, né? Então, a inadimplência é uma consequência natural disso. Agora, quando nós entregamos com moral, nós temos todo o direito de cobrar. Pô, faltou alguma coisa? Vocês não foram bem atendidos, então vamos nos pagar. É esse que norteia todo o nosso processo. Então, eu quero começar esse nosso bate-papo com algumas reportagens que eu li a respeito do assunto. O assunto em foco aqui é como eu vou faturar mais usando um motor 2. Esse motor 2, para mim, significa vender online. Fisicamente,
os alunos que me frequentam, eles já estão mapeados e sendo conquistados diariamente, com macro-captações, sendo conquistado com criativos interessantes, com campanhas digitais. Mas eu quero saber daquele outro público que não nos frequenta. Por que a gente não tem um olhar muito mais severo e cuidadoso para identificar quem é esse público que está flutuando nesse mercado brasileiro? Então, eu trouxe algumas informações muito interessantes que eu queria trazer para vocês. A educação online, ela cresceu em 2024 e ela é representante de 50% dos alunos que procuram qualificação profissional, ou seja, mais de 50% dos cursos de qualificação que são vendidos hoje no Brasil, eles são entregues no formato EAD. Eu me lembro, há 15 anos atrás, quando surgiu o movimento de polos de faculdade EAD. Como eu sou mais analógico que digital, eu disse, vai ser difícil eles incutirem essa mentalidade de eu não frequentar mais uma faculdade física, aquele status de estar me dirigindo para uma faculdade, aquele ambiente de pessoas seletas, intelectualizadas. Aquilo gradualmente foi substituído por cursos online, polos de faculdades EAD. Mas a gente ainda continuou com o discurso de que não entrega tanto e tão bem quanto o presencial. É verdade. Bom, em 2024, eu quero dizer para todos vocês que as faculdades, pela primeira vez, ultrapassaram o número de alunos online em relação ao número de alunos presenciais. 2024 foi a cruzada do marco. Então, hoje, mais alunos frequentam graduação e pós-graduação no formato EAD do que no presencial. Para derrubar todas aquelas minhas crenças de que ia ser difícil. Claro que vai ser difícil. E é evidente que alguns conteúdos não poderão ser escalados no formato EAD. Mas todos os outros, e o nosso negócio está muito inserido nesse negócio todo. Então, o ensino à distância, na última década, gente, cresceu 474%. Cara, isso é crescimento muito forte. Faz a gente mudar uma parte da nossa estratégia, apontar o nosso canhão de venda para isso também. Porque eu tenho uma estrutura física, me dá referência, me dá notoriedade, na cidade eu estou instalado, mas os meus braços, a minha linha de alcance pode ser estendida. Eu tenho a minha referência, inquestionável, mas eu posso avançar em várias direções para buscar esse tipo de cliente. Esse tipo de cliente que nós devemos mapear. E é isso que nós vamos fazer hoje. Entender quem é o meu cliente que eu devo continuar forte nele, que é aquele cliente que presencialmente nos frequenta. Eu devo continuar muito fortemente com esse, mas eu devo olhar como eu posso crescer, me afastando lentamente do meu ponto físico e avançando e conquistando territórios. É um jogo de war. Eu tenho que conquistar mais territórios, eu tenho que batalhar por eles, eu tenho que avançar. Porque o meu objetivo hoje, nessa nossa reunião, eu gostaria de propor 40% a 50% de aumento no meu faturamento, em cima disso. Mas como é que eu faço? Fique tranquilo, semana que vem, na terça-feira, tem uma live que vai falar exatamente sobre essa estratégia e nós vamos apresentar para vocês ferramentas para vocês se organizarem. Vocês vão ver que é fantástico. Então, hoje nós temos que mapear esse mundo, esse universo, que nós temos que aprender a conviver. Então, essas coisas, a gente tem que entender. O EAD ele não surgiu ontem. Eu sei que o que eu vou falar que agora muitos de vocês não presenciaram, mas o EAD começou nos anos 90, com a Rede Globo, que ela tinha um programa que era um telecursos da Rede Globo. De manhã a gente assistia. Telecurso 2000. Isso. Então, ali se passava toda uma revisão do ensino fundamental, do ensino médio, porque já existia essa necessidade de reforço e de qualificação nos anos 90. E de lá para cá, as coisas vieram avançando, né? Hoje, nós temos que analisar assim, o que tem esse meu público de diferente que opta por não definir hora e local para sentar numa sala de aula para assistir uma aula. Qual é o perfil desse público? Vocês conseguem imaginar aonde ele anda? Como é que ele se reproduz? O que ele come? Qual é o habitat dele?
Nós temos que mapear esses, porque eles estão buscando demais a qualificação. Eu disse para vocês que tem um gargalo absurdo, o gargalo de não ter mão de obra suficiente. Então, vamos lá. Primeiro grande movimento, a gente já falou que já existia, mas por que os cursos de EAD, eles cresceram tanto nos últimos 5 anos? Vamos pegar de 5 anos para cá. Vocês têm noção o que aconteceu nesse movimento todo? Lá pelos anos de 2020, aconteceu uma coisa triste, trágica, inesquecível para nós. O dia que relatarem na história do Brasil esse período de 2 anos que foi a pandemia, as pessoas não vão acreditar quanto nós tivemos medo desse processo, quanto nós sentimos a humanidade ameaçada, quantas pessoas, entes queridos, nós perdemos. Eles não vão entender daqui a 100, 200 anos o que foi essa epidemia tão devastadora. Mas que serviu para chamar a atenção da humanidade, do planeta. Serviu para unir muito mais as forças, porque acabou diferenças de culturas, diferenças de idiomas, e todo mundo estava tentando salvar realmente o planeta. Mas eu vou trazer essa discussão para dentro do nosso negócio. No dia 17 de março de 2020, eu pensei que o Euromoderno iria quebrar. Por quê? Eu pensei que vocês iam parar. E vocês são a força da Euromoderno. E eu comecei a pensar, fizemos várias reuniões e nós percebemos que a situação era caótica, mas ainda se apontava num curto prazo para resolver esse assunto. E não foi de curto prazo. Então, quem se preparou rapidamente para essa mudança, ficou. Tem gente que decidiu fechar e encerrar o negócio. Tem gente que decidiu esperar. Eu vou esperar que isso aí vai passar. E tem outros que em 2, 3 dias começaram a entender como a gente deveria continuar mantendo o nosso atendimento e tentando salvar o nosso cliente. E essa foi a volta da Euromoderno, que entregou para vocês o processo todo online. Em menos de 7 dias, o aluno que estava fazendo a aula de Excel número 3, recebeu em casa a aula de Excel número 3 e partiu exatamente do local onde parava, porque a gente já tinha um desenvolvimento que era construído basicamente para entender o mercado corporativo e que durante 3 anos ficou ali dentro da nossa empresa e foi isso que nos impulsionou. Aí todo mundo forçado por uma situação começou a entregar EAD. Vocês entregaram o EAD. Nós começamos a negociar o EAD. Foi por vontade, por estratégia? Nada a ver, foi por uma situação imposta. E essa situação nos fez pensar muito nesse processo de fragilidade que a gente vive. E o que aconteceu nesse momento? A princípio, todo mundo reclamou, achou que era loucura. Nós, como donos de escola, ficar ligando para os pais, com os filhos em casa, querendo oferecer curso online. E a princípio foi meio rejeitada a ideia, depois de 20 dias, houve a aceitação de que o momento não era de curto prazo, os pais começaram a ligar, como é que é esse curso aí, porque eu não aguento mais meu filho em casa sem fazer nada. E começou a virar a roda. E nós conseguimos, de uma maneira rápida e estratégica, nos defender dessa situação. Isso foi fundamental. Mas ali nós já devíamos ter compreendido que esse mercado existe e que as pessoas agora, por serem obrigadas a experimentar essa metodologia, entendem que ela tem eficiência na hora de entregar conteúdos. Ela é tão boa quanto, porque o conteúdo é o mesmo. Os instrutores ficavam monitorando e vendo a necessidade de cada aluno, como se ele estivesse naquele horário sentado em sala de aula. E começaram a observar essas mudanças. E durante bom tempo, eu diria 1 ano, nós continuamos a atender os alunos no formato EAD. Esse mercado, então, ficou tranquilizado. Olha, meu filho está continuando a fazer a qualificação. Pior ainda, foram os professores tentando dar aula online, e eu acompanhei isso de perto, os meus filhos, tentando construir conteúdos para transferir para os alunos que estavam em casa, os alunos ensinando como é que ligavam o notebook. Não sabiam nem ligar os equipamentos. Então, ficou claro também que a nossa educação ela está muito fragilizada e muito antiga.
Tem uma frase que diz: se uma pessoa congelada há 200 anos, ela fosse reabilitada agora, 200 anos depois, só teriam 2 lugares onde ela se sentiria à vontade. Seria numa igreja ou numa escola, porque não mudou quase nada. E aí é que a gente tem que repensar o nosso negócio. Nós precisamos questionar o nosso negócio, para onde é que nós vamos. E essa é a grande proposta de raciocínio hoje, aqui, nesse nosso encontro. Então, qual é a linha de corte, na minha opinião, e é só a minha opinião que eu quero dividir com vocês, qual é a linha de corte, assim, de faixa etária? Quem nos frequenta hoje e quem não nos frequenta hoje, que nós temos que trazer para dentro da nossa estrutura, controlada fisicamente, mas entregando aonde ele quiser. Qual é a linha de corte? Eu acho que 15 anos de idade é uma linha de corte muito interessante. Acima de 15 anos de idade, eu não vejo muito à disposição de um adolescente em marcar dia e hora e sentar no local para assistir a aula acompanhado de um professor. Ele já está no mundo digital. Se ele não conseguir fazer a aula dentro disso aqui, e é por isso que as aulas hoje são construídas todas num formato responsivo, se qualquer aula que a Ouro Moderno produzir hoje não puder ser assistida no celular, nós estamos fora. Porque esse é o mundo do adolescente ou aquele que está ingressando no mercado de trabalho. E é isso que nós temos que parar para pensar. A nossa escola física é importante demais, ela é a referência. É ali que nós estamos instalados, é ali que está a nossa marca. O nosso quartel-general é ali. Agora, as nossas frentes vão poder avançar para tudo que é lugar. É isso que eu quero dizer para vocês, que nós temos que pensar no motor 2, nós temos que pensar em buscar esse pessoal de 16 anos ou mais. E aí nós vamos parar para pensar, nessa faixa aí, né? Por que os alunos acima de 15 anos buscam uma forma diferente de trabalhar? Primeiro, a internet não é mais problema, ela está bombando e todo mundo tem. Ah, eu não tenho internet? Tem, todo mundo tem no celular, todo mundo tem em casa. Se tornou um bem de consumo indispensável, mais barato. 70, 80 reais tu assina, né? A segunda coisa que a gente sabe que impulsiona esse pessoal acima de 15 anos é a flexibilidade de horários. Cara, eu quero fazer meu curso a hora que eu quiser, aonde eu quiser, trancado no quarto, certamente vai ser ou num ônibus indo para a faculdade, ou tem que ser do meu jeito. O adolescente é assim. E nós não vamos poder lutar contra isso. O adolescente quer isso. Ele quer trabalhar nisso, nesse mundo em que tudo tem o seu tempo, a sua hora e o seu local. Mas ele precisa, mais do que nunca, se qualificar, porque tem aí na frente o ingresso no mercado de trabalho. E aí ele vai ter que saber muito mais do que simplesmente ele sabe. Ô, Miguel, a Dayana até colocou uma coisa aqui, é um gancho que eu queria contribuir. A reflexão, deixa eu ler o que ela falou, depois eu vou fazer a reflexão. Ela colocou que meu foco, jovens, é assustadora a realidade. Chegou um que não conhecia computador. Já viu um engenheiro que não sabe usar o computador? Eu acho que o que está acontecendo com os jovens é que eles estão naquela questão de falsa sensação de que eles sabem tudo de tecnologia e eles ainda não amadureceram para entender que para o mercado de trabalho, para que eles consigam trabalhar, precisa mais qualificação, que a realidade que eles estão vendo, eu vou te dar o tempinho para te conseguir tomar um café e uma água, a realidade que eles estão vendo no Instagram, que é andando de Ferrari, casa, mansão e tudo mais com 18 anos, é uma realidade de muito poucos. Ainda tem o mercado de trabalho, ainda necessita de pessoas que em todos os níveis, né? Eu acho que essa questão de amadurecimento, talvez eu ainda sou de uma geração um pouco diferente da tua, não que eu estou te chamando de velho, mas é um pouquinho diferente. Então, eu acho que a noção de que eu precisava qualificação profissional, eu tive com 12 anos, porque foi quando o Miguel fez a macrocaptação, e não estou te chamando de velho de novo, mas fez a macrocaptação e eu fui fazer um curso de informática. Eu tinha essa necessidade de ter mais qualificação para trabalhar, talvez era uma coisa que o meu pai falava, eu já trabalhava com ele, então eu acho que talvez o jovem esteja tendo isso lá com 18, 19 anos, ele começa a ter noção de que ele precisa mais qualificação, que o mercado de trabalho não é
essa realidade de Ferrari e mansão com 16 anos, ganhando dinheiro na internet em qualquer lugar do mundo. Tem essa realidade? Claro que tem essa realidade. É a realidade de todo mundo? Não é. Então, talvez falte, eu acho que o processo de amadurecimento empurrou um pouco mais para frente. O que tu acha? Eu vou começar fazendo a minha culpa, tá? Também sou dono de escola, a Ouro Moderno tem 4 escolas onde a gente testa as metodologias, enfim, as ferramentas e tudo mais. Será que nós estamos tendo coragem de visitar o adolescente e dizer com todas as palavras que ele precisa se qualificar muito mais do que aquela linguagem que se aproxima de um português, mas não é? Aquela sensação de que eu domino qualquer tipo de jogo ou ferramenta, mas que no mercado corporativo nada desse conhecimento serve. Eu preciso entender do mercado digital, entender a forma de vender, captura de leads, funil de vendas. Está todo mundo precisando desse tipo de gerenciador de web, esse tipo de profissional moderno. Mas nós não temos muita coragem de bater um papo com esses adolescentes. Me parece que falta isso. Nós estamos procurando cada vez mais a quinta série, onde a gente entra e o que disser é lei. Agora, conversar de frente a frente com um adolescente dizendo tudo que ele precisa, ele tem ouvidos para isso. Vocês tenham certeza do que eu estou dizendo. Só que nós temos que ter uma conversa diferente. Nós não vamos lá para encher linguiça, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos lá para dizer para eles que o mercado está precisando deles. Eles precisam se ajeitar rápido. O mercado está precisando de vocês. Nós precisamos nos ajeitar rapidamente. Então, assim, quem são esses alunos, né? São os alunos que estão se preparando para entrar num estágio ou no primeiro emprego e precisam reforçar o seu currículo. Esse público nos interessa. São alunos que já estudam e trabalham. Olha, eu vou fazer um desafio para vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora. O aluno que estuda e trabalha, qual é o único momento que ele pode fazer curso presencial? É no sábado. Gente, há 10 anos atrás, o horário do sábado ele era disputado a facão. E não tinha. Porque também não tinha o advento do curso EAD. Os sábados era reservado para quem já trabalha e estuda. Trabalha de dia, estuda à noite, é no sábado. Eu percebo nas nossas escolas que está acontecendo um esvaziamento do sábado. Porque crianças do ensino fundamental não precisam ir no sábado. Eles podem ir no contraturno da semana. Quem trabalha e estuda, por que ele não está vindo no sábado? Porque ele já tem uma faixa etária em que ele está resolvendo os seus problemas no formato EAD. Então, o sábado ele é um sintoma muito forte, para nós aqui no Sul, principalmente, de que o adolescente que frequentava o sábado, ele está indo para outros lados. E esse é o momento em que nós temos que nos habilitar a entregar do jeito que ele quer, onde que ele quiser, na hora em que ele quiser, no formato responsivo que ele quiser. Se ele quiser abrir no celular, vai ser no celular. Então, isso é um perfil. Outro perfil, aquele profissional que já está trabalhando, dono de família, pai de família, que precisa qualificar o melhor. Porque tem hoje um movimento muito legal, que você já deve ter observado, que o mundo corporativo, as empresas no geral, elas estão optando em qualificar quem já trabalha dentro, do que buscar num voo cego uma pessoa estranha, que eu não conheço o caráter, que eu não conheço o perfil, que eu não conheço a dedicação, vou te chamar de fora alguém e muitas vezes eu vou me frustrar, porque ele não vem no jeito, na filosofia da minha empresa. As empresas estão nesse movimento muito forte de qualificar internamente o pessoal para a produção. A Ouro Moderno está muito forte nisso. A gente tem contratado ultimamente somente estagiários para completar a base da pirâmide, porque naturalmente vão subindo as pessoas e vão fazendo cursos dentro da nossa empresa e vão evoluindo. Então sempre se completa o último turno lá embaixo. E isso é um movimento que está crescendo no Brasil. Tanto é que o mercado corporativo tem se tornado um grande nicho de venda. Um grande nicho de vendas. Porque ele quer investir justamente na melhoria da mão de obra de quem ele já de quem já é fiel à empresa, de quem investe o DNA da empresa. Então, esse é o perfil de clientes que nós temos que olhar, desde o adolescente que está virando estagiário, que está entrando no primeiro emprego, até aquele que estuda e trabalha, que não tem mais tempo para fazer presencialmente, e também o mundo corporativo. Eu diria que, rapidamente, eu fiz 5 análises de quem busca cursos no formato EAD. Até 15 anos, cara, vamos encher as nossas escolas de
clientes que usam presencial. Porque depois, quando eles arrumarem emprego, eles vão continuar fazendo os cursos nossos, mas entregues no formato EAD. Isso vai ser natural. Nós temos que fazer isso. E eu estava dizendo antes, o que faz hoje alguém procurar essa opção? O curso é o mesmo, o atendimento que a Euromoderno dá do suporte técnico e pedagógico em tempo real, a certificação é garantida, só que o profissional que faz curso EAD, ele tem uma valorização, o mercado enxerga ele como um valor diferente. Ele já tem essa expertise de trabalhar de casa, de resolver os problemas, de não precisar... Então, ele é visto como um profissional mais bem preparado, inclusive para trabalhar em cima do home office, se for o caso. Hoje, a área comercial que funciona bem, ela funciona no EAD. Online, muitas vezes. Mas, pensa bem, a internet não é mais problema. Flexibilidade de horário versus falta de tempo, te encaixa. Possibilidade de estudar em qualquer local, independentemente da distância. Eu estou conectado com o mundo. Valor reduzido, normalmente o valor reduzido nas parcelas por se tornar um formato EAD. Não que isso seja a regra, mas se desapareceu boa parte do meu custo, eu posso transformar esse ganho de receita num desconto um pouco melhorado. Isso faz parte do negócio. Perfil de aluno que se qualifica no EAD, como eu disse, ele é valorizado por esse mercado porque ele tem essa velocidade de fazer as coisas. E os recursos digitais garantindo uma aula muito mais dinâmica, muito mais participativa. A gente pode entregar vídeo, pode entregar uma série de coisas que ficaria difícil de entregar no presencial. Aliás, o desafio do presencial, né? Tornar a aula muito mais dinâmica também. O Lisiano, com a sua equipe, ele tem esse desafio de gamificação, realidade aumentada. Tudo isso está sendo jogado para dentro do curso da Euromoderno, porque o presencial também precisa ser dinâmico, mais do que nunca. Então, essa possibilidade de apimentar bastante esses conteúdos são muito importantes. E é isso que a gente tem que começar a olhar. Para qual mercado a gente vai focar? Para os dois. Eu quero ter mais alunos presenciais, mas com a faixa que justifique o tempo disponível para sentar numa aula. Eu quero esse aluno EAD que está se preparando para o mercado de trabalho, aquele que já está trabalhando, aquele que vai ter que crescer dentro da empresa onde ele trabalha. Eu tenho que buscar esse perfil de mercado. Eu tenho que começar a conversar com eles. E eu quero, principalmente, e aqui vai a proposta de hoje, expandir a minha área de atuação. Eu vou dar um dado para vocês que talvez muitos não conheçam. Quantas cidades existem no Brasil hoje? Todo mundo sabe, né? Existem 5.570 cidades no Brasil. A pergunta mais importante, olha o que eu vou falar agora, que isso aqui é a chave de todo esse negócio de hoje. Quantos municípios no Brasil têm menos de 10 mil habitantes? E por que eu faço essa linha de corte? Município com menos de 10 mil habitantes, eu posso tomar conta dele, mas eu não posso montar uma estrutura física muito cara, porque senão o custo da minha escola vai engolir toda a receita. Então, preste atenção no que eu vou dizer. 45% dos municípios brasileiros têm menos de 10 mil habitantes. Ou vou arredondar, metade dos municípios do Brasil tem menos de 10 mil habitantes. Qual é a ação que eu vou fazer lá? Eu vou tomar conta desse município, vou botar minha bandeira, está aqui, ó. Aqui eu vou mandar nesse município. Mas como? Da minha escola física, eu vou fazer ações físicas naquele local onde não tenha a presença da Euromoderno com seus clientes, e lá eu vou botar minha bandeira, lá eu vou visitar as escolas, lá eu vou fazer as macros, lá eu vou fazer reuniões, lá eu posso simplesmente impulsionar e vender, mas principalmente o fechamento é humanizado. Lá eu vou pegar os contratos e eu vou atender esse município, dizendo, a nossa base, o nosso quartel-general é nessa cidade, mas nós estamos expandindo aqui nessa cidade de menos de 10 mil habitantes. E vou colocando pontos, vou colocando lá no meu WAR a conquista de territórios novos. Vocês não sabem
como isso tem dado resultado. Porque o meu custo é zero. A não ser custo de captação, comissão para o vendedor e essas coisas todas. Mas o custo, ele já está ancorado na minha estrutura física. É esse nosso negócio. E aí o Lisiano, com a sua equipe, desenvolveu uma ferramenta para que a gente controle cada conquista nova, como se fosse uma escola, que nós chamamos de escola leve ou escolas light. Ela tem todos os atributos de uma escola, porém, ela é controlada pela sua posição física. E tem atendimento ao aluno, tem a cobrança para quem é inadimplente, tem venda, tem upsell, venda de mais cursos para os mesmos, tem todo um processo de acompanhamento. O login e senha do aluno está ligado a um horário que ele vai ter que conectar. Então, ele se sente pertencente a um processo. Por trás tem suporte técnico e pedagógico, ou da Ouro Moderno, ou se vocês acharem melhor, criar um suporte. Gente, isso é aumentar em muito nosso faturamento, porque nós estamos diluindo o custo que é caro da escola presencial. Esse Miguel, modelo de negócio, sim. Ô, Miguel, e assim, isso é bem importante destacar, porque muitos ainda têm a analogia de que quando vender online é pegar um usuário e senha, mandar no WhatsApp ali e cada um por si ali, né? Bom, e aí... Na verdade, o que a gente está pretendendo, o que a gente está propondo é justamente ao contrário. É que ele tenha a experiência de uma escola, mas ele está à distância. Então, tem essa questão de... A gente já está dando uns spoilers para a semana que vem. Mas a semana que vem, nós vamos, na prática, usar a ferramenta e ver a estratégia de venda. A gente tem a questão de horário, se ele não entra, para a gente entrar em contato para entender o que aconteceu que ele não entrou, que é a mesma experiência de escola, como se fosse ele ter aquele horário alocado dentro do ambiente físico de vocês. Então, o que a gente está propondo é exatamente isso. Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas perguntas aqui do pessoal falando que os alunos não querem o online ou tem um índice de cancelamento. É porque a experiência precisa ser realmente uma experiência como se fosse da escola. Não pode ser solto. A tendência natural de entregar alguma coisa solta, simplesmente um link, um usuário, uma senha no WhatsApp ali, tu pode fazer a hora que tu quiser, ela tem uma percepção negativa, porque assim, quando eu tenho a qualquer hora e qualquer momento, não está partindo do princípio que a pessoa vai ter que ter uma organização para fazer isso. Quando tu bota um horário, quando tu tem uma pessoa cuidando, uma pessoa que entra em contato, dizendo que tu tem que acessar aquele horário, ou por que tu não acessou naquele horário, tu está colocando esse compromisso. Então, isso faz com que as pessoas tenham mais engajamento, porque sabem que tem aquele horário para desenvolver aula. Então, é isso que a gente está querendo propor. Não é aquele modelo, talvez, mais antigo, que entrega e deu, e cada um faz, cada um por si. Não. Ô, Lisiano, organização. Vamos partir do pressuposto que nunca na vida nós vamos agradar a todos. Mas nós vamos selecionar. Vou entrar numa cidade com 5 mil habitantes, vou fazer lá umas 50 matrículas, está muito bem. 50 matrículas vai me dar um faturamento extra de 4, 5 mil por mês. Tem gente que não gosta de online, ok? Pega a van ou o ônibus e vem estudar na escola de vocês presencial. Isso pode ser dado como opção na hora da campanha que vocês vão fazer. Claro. E outra coisa, ainda tem aquele corte que eu falei, né? Tem crianças recém-alfabetizadas que podem começar com os cursos Kids e tudo mais. Eu entendo muito seriamente que isso é presencial. Ok? Até ter uma disciplina, até ter um horário. Mas, se o pai achou mais seguro, eu estou dizendo porque nós vimos isso acontecer na pandemia. Os filhos faziam os cursos em casa, com o acompanhamento dos pais. Então, se o pai achar mais seguro, não vou botar meu filho de 10, 12 anos numa van para viajar, para ir numa cidade, ou eu tenho que levar. Então, vamos ver como é que é esse acompanhamento. Gente, esse acompanhamento é o seguinte, mais spoiler. Se o aluno não logar no horário dele, o pai vai receber uma mensagem dizendo que seu filho não logou, né? E se está acontecendo alguma coisa. Então, é escola dentro de casa. Isso é uma realidade. Vai agradar a todos? Não. Sempre vai ter aquele que diz, eu quero o tradicional, ok. Seja bem-vindo à nossa escola. Vocês têm as duas opções na mão. Não é substituição, é aumento de faturamento, é aumento do braço de atuação, né? E vou dizer uma coisa para vocês, muito importante. Parem tudo que vocês estão fazendo para escutar o que eu vou dizer agora. Vão tomar conta desses municípios menores. Espero que sejamos nós. Todo mundo que sejamos nós. Vão tomar conta.
Vai chegar na cidade de vocês alguém fazendo macro captação, entregando login e senha. A gente costumava chamar eles de gafanhotos, né? Eles vêm, passam a rasa e vão embora. Vai continuar acontecendo isso, porque eles têm mercado para isso. Nós vamos deixar isso acontecer ou nós vamos cravar nossa bandeira em cada um dos municípios, que a gente entende que tem um trabalho muito legal para fazer? E aí a distância não é o problema. Quanto município perto da cidade de vocês aí que tem 7, 8 mil habitantes, 5 mil habitantes, 2 mil habitantes? Vocês sabiam que no Brasil, 117 municípios têm menos de 2 mil habitantes? Cabe uma escola física lá? Não. Cabe um braço da minha escola física? Com certeza. É a minha marca, é a minha logo, certificação ao final, o formato digital ou impresso, cabe tudo. Só não cabe os custos que eu vou precisar se eu quiser me instalar definitivamente nessa cidade. Mas eu tenho que cravar a bandeira da minha escola lá. Então, isso é um aumento de área trabalhada sem aumentar o custo. Porque o grande problema... Eu vi esses dias eu escutei um áudio que um amigo meu me mandou, de uma coisa que me surpreendeu. Todo mundo falava mal dos polos de faculdade, porque pagavam pouco, não sei o quê. O cara disse, eu estou muito feliz com o polo de faculdade, eu só tenho um funcionário numa cidade. E eu recebo 35% todo mês, só que eu tenho uma sala 3x4 e um funcionário, isso está maravilhoso. Eu digo, nossa senhora, está maravilhoso mesmo, né? Antes a gente nem acreditava no processo, agora, por ele ser enxuto e pouco custo, ele é maravilhoso. Mas eu acho que nosso processo de expansão pode ser enxuto, com pouco custo, e pode ser maravilhoso, tal qual os polos de faculdade EAD, que estão por todo o Brasil. A mantenedora existe, toda a marca é da mantenedora, a responsabilidade de entrega é mantenedora. Tudo funciona, eles cobram, fazem tudo. Mas o polo lá adiante, 2 vezes por ano, se muito, aplica as provas presencialmente. Cara, nós estamos vendo esse movimento dos polos EAD crescer a ponto de passar o número de alunos online em relação ao presencial. E nós não estamos fazendo essa extensão do nosso negócio. Temos que fazer. Tanto é que a Ouro Moderno preparou todo um processo para entregar para vocês. Ô, Miguel. Oi. E olha, sem combinar, tá? Não teve nada combinado. O Júnior tá mandando umas informações aqui para mim, ó. Ele fez uma captação semana passada em Brotas, não vou citar o nome aqui, ele botou o nome, mas não tem problema. Em Brotas, ele fez 100 matrículas, 104 na verdade, 50% foi para presencial e 50% para EAD. Ele falou que se assustou com o número. Quando ele começou. Sabe por quê? Eles estão mirando os dois públicos, eles estão entrando no fundamental e no médio. O médio, rapaz, quando tu disser para uma turma de ensino de primeiro, segundo e terceiro ano, vocês façam a hora que vocês quiserem, no celular, pode ser indo para a faculdade, pode ser no domingo de tarde, que não tem nada para fazer. Cara, tu consegue respeitar a vontade do consumidor. Onde tu quer fazer? Na nossa empresa, fisicamente, ou tu quer fazer online com um tutor tirando dúvidas em tempo real? Na hora que tu quiser. Então, isso abre uma nova vertente. Para acontecer, é uma tendência natural. A formação de mão de obra em outros países já acontece dessa forma, muito mais fortemente que no Brasil, mas os números não estão nos mentindo. Os números nos dizem hoje que a metade dos cursos de qualificação profissional, a metade deles são entregues no formato online. Então, vocês estão com a faca e o queijo na mão para fazer essa divisão de estratégias. E nós vamos montar essas estratégias junto com vocês. O que nós queremos? Cravar mais bandeiras em territórios que não sejam da nossa cidade. Mas também vale a dica, dentro da própria cidade de vocês, no atendimento vocês já experimentaram, vão oferecer a opção. Tu quer fazer presencial ou tu quer fazer EAD? Como é que tu vai preferir? Então, isso já começa a abrir um novo horizonte dentro do fechamento de vendas. Né? É claro, tudo tem que ser muito bem feito, tudo tem que ser muito bem entregue. Eles têm que entender que eles estão fazendo na casa deles por opção, mas que tem uma estrutura gigante por trás. De apoio. Tem apoio para que eles possam fazer. Tem o apoio para fazer aula, né? Não é simplesmente uma entrega. Para eles sentirem. Isso é legal a gente receber. Isso é legal a gente receber essa informação do Júnior, porque é uma coisa que aconteceu semana passada, que ele falou, cara, ele mandou aqui, pode falar aí, porque eu me assustei com a quantidade de pessoas que vão fazer o curso online.
Isso. Então, qual é a proposta de hoje? Até para eu não me alongar muito e deixar muito aberto para perguntas, a proposta de hoje é assim: vocês estão a fim de faturar 50%, 60% a mais para diluir um pouco os custos e tornar o quartel-general como ponto de referência, e vocês abrirem os braços para tudo que é lado de direção? Isso é a grande pergunta, né? Eu gostaria de vender na minha região toda aqui. E isso pode acontecer. É só a gente se preparar e criar campanhas, criar criativos, usar a própria internet, captura de lead, fechamento. O close também, ele pode ser à distância. Tudo isso nós estamos planejando para entregar para vocês. Mas eu queria ter essa conversa hoje com vocês para dizer assim, ó, esse movimento está acontecendo. E muitas vezes nos ligam, né, Lisiano? Entraram os caras aqui na minha cidade, estão fazendo curso à torta e à direita, e eu não sei nem quem são. Eu digo, então, se você não é competente, você cria um espaço para a concorrência entrar. Agora, se você é competente, né, você fecha as portas, porque está nesse mercado, vocês já estão oferecendo isso. E isso é, hoje, na minha opinião, a grande escala no faturamento. Trazer mais clientes que não nos frequentam. Eles não nos frequentam. Corporativo, por exemplo. A gente faz um convênio com uma empresa, rapidamente a gente faz 30, 40 matrículas. Porque a empresa sabe que precisa qualificar o pessoal. Mas isso é um público adulto. Isso não vem na minha secretaria para pedir informações de curso. Mas se eu fechar um convênio com o corporativo, está tudo certo. O corporativo, o próprio sistema que a gente desenvolveu, permite que cada empresa seja nomeada como uma escola nova. E lá dentro começa o trabalho de matrícula, de manutenção, de vender mais para os mesmos. Então, isso tudo vai ter que fazer parte de um processo que nós vamos chamar de expansão de faturamento, né? Esse o nosso principal objetivo. O recado inicial eu dei. Semana que vem nós vamos falar de negócios. Então, eu passo a palavra para ti, Lisiane, para quem quiser tirar dúvidas, fazer perguntas ou contribuir com o processo. Pode ser. Tirar dúvidas, perguntas, quer xingar? Não, xingar não pode. Bom, gente, pode levantar a mão, a gente vai ter a mesma dinâmica de sempre, né? As pessoas fizeram vários comentários ali, Miguel, então tem uma pergunta aqui bem interessante que talvez desvirtue um pouquinho, mas tem a ver com o assunto. Eu acho que vale uma reflexão, que a pessoa perguntou sobre a questão de tempo, né? Provavelmente ela está acostumada a trabalhar com 24 meses no presencial. Ele nota que os jovens acham isso muito longo, 24 meses até completar todos os cursos e tudo mais, principalmente na questão online. Aí ele perguntou se a gente tem alguma dica, alguma informação de como é que ele deve se posicionar com esta demanda. Bom, eu vou responder de uma forma bem direta e objetiva, como eu sempre respondo essa pergunta. 24 não é o tempo de duração do curso, é a forma de pagamento que eles optarem a oferecer para o cliente. Tu pode me pagar em até 24 parcelas. Por que a gente vincula uma vez por semana? Para que o número de parcelas case com o número de meses que eles vão pertencer àquele pacote. Agora, se eu quiser vender para esse curso, em vez de ser em 24, ser em 8 meses, dá para ser, é só pegar e entregar 3 vezes por semana, ou liberar o login para poder acessar 3 aulas por semana. Pode fazer um ajuste para que a aula... Mas assim, ó, Lisiano, só para terminar o meu raciocínio, o preço foi dado à vista. Como um bom vendedor, a gente diz, esse pacote vai custar X. Em quanto tempo tu quer terminar esse pacote? Em 8 vezes, então, em vez de eu fazer o valor de 100, eu vou ter que fazer o valor de 300. Por quê? Porque ainda continua valendo a máxima de que eu não posso ficar muitos meses após ele terminar o curso administrando os recebíveis, né? Eu tenho que ajustar sempre a parcela ao tempo que ele vai estar ali, até porque a entrega do certificado vai culminar com a quitação do curso. Sempre foi assim e sempre será, né? Para evitar a inadimplência. Mas o EAD, ou online, ele está ali para respeitar a vontade do cliente, só ajusta a parcela, porque o preço é à vista. O preço ele é cobrado por hora-aula.
Então, as horas que ele assistir vão ser as mesmas. A velocidade como ele vai consumir o conteúdo, bom, depende da necessidade dele. Então, se ajusta parcelas. Para mim, isso é muito tranquilo, mas a gente se acostumou a dizer que ele vai pagar em 24 meses. Não. Vai durar 24 meses, ele vai pagar 24 parcelas. Mas se ele dissesse assim, não, eu quero pagar em 5 parcelas, o que nós diríamos? Claro que sim. Mas eu quero continuar fazendo uma vez por semana. Receber antes do término não é problema. O problema é tu estender parcelas para depois da formatura. Então, é isso. A flexibilidade hoje ela está permitida para qualquer negócio. Para qualquer negócio. Né? E cada um sabe da sua pressa em se qualificar. O aluno de 12 meses, de 12 anos, vamos combinar, né? Ele não tem pressa nenhuma, porque ele não vai utilizar o conhecimento tão cedo. Ele está muito distante do momento de ingresso na área, no mercado de trabalho. É quase um crime o que a gente comete, né? Botar custos pesados na mão de 12, 10 anos. Mas aquele que está voando, que já está numa oportunidade, que viu dentro da sua empresa oportunidade de crescimento imediato, para saber de um Excel avançado, ou um curso de EA, inteligência artificial, cara, ele está com pressa, então vamos fazer o negócio acontecer. E vamos só ajustar as parcelas. É isso que eu penso, sabe? Não se perde negócio, porque eu estou engessado, é 24 parcelas e não abro. Não. Isso é condição de pagamento. Também acho. Também acho. Aí tem o pessoal dando os parabéns aqui, estão curiosos pela próxima live. Parabéns pela visão. E eu acho que, Miguel, ninguém quis fazer pergunta. Eu acho que está todo mundo guardando as perguntas para a próxima live. Agora, tu percebeu, Lisiano, uma coisa? Quando tu faz live, enche de pergunta. Quando eu faço, não sobra dúvida nenhuma. Ou tu bota medo nas pessoas, ou tu é a dinâmica e a quantidade. É só o que me faltava, Lisiano. É que talvez tu seja tão perfeito nas tuas explicações e no teu jeito de expressar o que tu pensa, que fica uma coisa que não resta dúvidas para as pessoas, entendeu? Então, eu acredito que seja isso. E como tu gerou muita expectativa para a semana que vem, eles querem ver o modelo, entender um pouco mais da realidade para poder fazer perguntas. Só para dizer, a gente influenciou aqui agora, o Alberto fez a primeira pergunta. Eu não sei se já está liberado para fazer microfone ou não, mas pode tentar abrir o microfone aí. Bom dia, Alberto. Vê se tu consegue. Não? Pessoal, abre, libera lá para todo mundo, senão eu já faço aqui, não tem problema. Um minutinho a gente já faz aqui. Isso é bacana liberar para todo mundo ao mesmo tempo, né? Deixa o fuzuê. Pode, Alberto, pode tentar agora. Beleza. Aí, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Miguel e Lisiano. Bom dia. Sobre a questão do online, vocês têm algum processo assim, para nos auxiliar a como a gente entregar na questão de venda? Todo o processo vai ser entregue para vocês na semana que vem. Passo a passo, mastigado, forma de modelo de negócio, quanto nós vamos cobrar, quanto vocês devem cobrar, como vocês vão manter, e tem a cereja do bolo que eu não vou revelar agora, mas nós não vamos vender curso. Beleza, muito bom. Valeu. A gente vai tentar entregar o mais mastigado possível, tá, Alberto? Fica tranquilo. Perfeito? Eu queria fazer um desafio, assim, eu acho que tem que ter no mínimo umas 200 pessoas na live da semana que vem. Então, comuniquem que... Vocês conhecem? Traga mais gente para ficar bacana. A live é sempre terça-feira, às 9 horas, horário de Brasília, tá, pessoal? O Osmar está perguntando aqui, então sempre terça-feira, às 9 horas, é sempre essa dinâmica. A gente envia na comunidade, envia nos grupos, comunica o máximo de pessoas. Vocês podem convidar pessoas que até não são Ouro Moderno para participar da live, não tem problema, porque sempre o benefício do licenciado é ter a gravação e ter a possibilidade de estar aqui no Meet conosco e ter as ferramentas disponíveis que a gente anunciar. Isso é somente... Isso é bacana, deixar claro. Participar da live é algo que está disponível para todo mundo que tenha interesse no assunto. Então, podem convidar pessoas que vocês conhecem. E assim, Lisiano, é importante deixar claro que se por um motivo não pôde assistir a live das terças, sempre fica gravado ela na íntegra para os clientes Ouro Moderno, tá? Então, vocês podem acessar ela depois e assistir novamente. Isso é muito importante, tá? Perfeito. Luiz Júnior.
E assim, eu só queria, antes de passar a palavra para o Júnior, que é importante também, assim, se a gente tivesse todas as receitas de bolo perfeita para botar a macro e pegar o dinheiro do outro lado, a gente já estaria rico. A gente vai fazer uma construção com vocês. Então, a gente vai liberar a campanha, a gente vai liberar com vocês, que é o feedback de vocês, que pode funcionar numa região, pode não funcionar em outra. Então, tudo isso é uma construção a 4 mãos também, tá? Então, é importante a gente destacar isso. Nós vamos liberar opções, já tem campanhas de EAD que a gente já fez em outros momentos lá no portal, que vocês podem pegar e utilizar também, mas é importante que vocês testem. Bom dia, Júnior! Bom dia, Miguel. Bom dia, Elisiano, todos os amigos aí licenciados Ouro Moderno e convidados também. É muito interessante esse assunto de hoje, Miguel. Quero dar os parabéns para você, para o Elisiano, toda a equipe Ouro Moderno, que muitas vezes nós, donos de escola, eu fico impressionado às vezes, como ele fica assim, procurando, caçando, vamos falar no popular, coisas para agregar valores à sua escola, né? Esses dias eu visitei um cliente, estou pensando em colocar lojinha de informática aqui, periféricos dentro da minha escola, colocar algumas coisas para agregar, precisa aumentar o faturamento, e muitas vezes, o Lisiano, Miguel, ele tem dentro de casa ali a receita do bolo pronta, que é vender os cursos, a gente costuma dizer que quem está na chuva é para se molhar, e muito dono de escola tem esse receio, até mesmo um grande medo, né, de explorar, como o Miguel falou muito bem, essa questão do OR aí, de plantar a bandeirinha ali em várias cidades, e o modelo disso, Lisiano, semana passada tivemos um cliente em Brotas, São Paulo, o cliente, Júnior, eu detectei que na minha cidade está caindo muito número de alunos. Mapeamos rapidamente, tem uma cidade aqui a 15 quilômetros, 20 e 30. Vamos fazer essas 3 cidades? Ah, não, Júnior, eles não vêm estudar aqui, eles não vêm, transporte, dificuldade, mas vamos fazer o teste. Pessoal, mais de 50% dos alunos, tá? Temos a opção, como o Miguel falou, você pode estudar lá na base, lá em Brotas. Quem tiver disponibilidade do deslocamento pode ir. Teve pessoas que aceitaram, e a grande maioria até me surpreendeu, tá? Ficou com formato EAD. Então, o cliente ficou impressionado, falou, pô, Júnior, olha, 104 matrículas, se fizesse só o foco aqui na minha cidade, ia dar umas 40, e olha como que é impressionante a gente olhar ao nosso redor. Então, às vezes, muito dono de escola está aí pensando em fazer novas coisas, atitudes em grupo ali que tem novidade, vou fazer isso, mas faz o dever de casa bem feito, que eu tenho certeza que vocês vão colher resultados aí satisfatórios. Parabéns pela live de hoje. E só para finalizar, Miguel, você me impressionou muito, eu não sei se eu posso falar. Uma vez o Miguel chegou no final de um ano aí, sentou comigo no escritório em Santa Fé do Sul, e me abriu um notebook e começou a me mostrar um cara que vende EAD, né, pelo Brasil aí, em locais que não tem Ouro Moderno. O cara tem um faturamento mais de 500 mil reais por mês. Eu falei, Miguel, isso não existe. O Miguel falou, existe, eu vou te mostrar. E na prova ali, mostrando até extrato da pessoa, eu falei, cara, o que é isso? Então, parabéns pela live de hoje, a gente se atentar e acordar para esse novo cenário aí. Perfeito. Júnior, me diz uma coisa, em Cacilândia, quantas cidades na volta ali? 10, 15 quilômetros para cada. Quantas cidades tu tem para aplicar esse projeto? Temos em torno aqui, Miguel, de 4 cidades na região. Sem dono. Tu não está lá. Tu não está nela. Não estou lá. Não estou lá. Tá. Então, nós vamos fazer um teste, vou te propor esse desafio. Nós vamos montar uma estratégia e vamos fazer Cacilândia como a sede. Uma base. Vamos fazer essas 4 cidades oferecendo o processo EAD. E aí, depois nós vamos voltar com esse MVP, esse teste pronto, e vamos trazer o resultado. Fechado. Aceita o desafio aí. Porque isso é uma coisa que, só completando sobre esse cliente, que é nosso cliente, ele tem na base deles 10 mil alunos online, que ele foi conquistando no Brasil inteiro. Só que ele faz divulgação presencial, no sábado ele faz o fechamento com palestras, assina contrato e joga para dentro do sistema que a gente desenvolveu. E esse sistema ele controla, tem 14 pessoas por trás controlando todo o sistema dele. Esse cara descobriu exatamente isso. E é claro que nós fizemos toda a montagem, todo o processo, para que ele vá muito bem. Mas vocês têm a possibilidade de fazer a mesma coisa, né? Basta acreditar. É a questão que o Lisiano falou, né, Miguel? O cara tem um suporte, ele tem uma equipe por trás
que dá toda a orientação. O aluno entrou, seja bem-vindo, nossa aula de hoje, parabéns. Monitoramento, que às vezes até dono de escola que tem escola presencial não faz isso, não dá importância a isso. Então, isso é fundamental, com certeza. A retenção dele é de 71,2%. Isso eu não consigo em escola física. E muitas vezes, porque o zelo é muito grande. Se o aluno não loga no horário, o pai recebe uma notificação. Se quem não paga, a gente liga, cobra, dispara, tem um sistema de disparo de cobrança automática. Então, ele se preparou como dono de escola, e ele é um dono de escola, né? Com os braços gigantescos. Então, isso é permitido para qualquer um, né? Ô, Miguel, então, só basta a gente se organizar. Oi? Desculpa. É que às vezes o áudio dá confusão aqui, eu não sei se já terminou ou não. Nós temos o Almir, não sei se o Almir está meio preparado para falar, né? A gente vou dar um susto aqui no Almir. O Almir é um cara que, por exemplo, também tem entrega online, né? E tem estrutura, tem física muito forte. Não sei se o Almir está preparado para falar aí, mas ele poderia falar. Bom dia, Almir. Apareceu, Almir. Aí, ó. Bom dia a todos. E aí, Almir? A gente tem um trabalho já no EAD aqui, né? Tanto na parte de graduação já, temos bastante alunos, e também na parte ali dos cursos livres e profissionalizantes ali, de informática. Hoje nós temos uma pessoa que cuida, faz um trabalho muito bom. Ele atua, inclusive, fora da matriz, cuidando desses alunos, mas hoje é de uma forma muito manual. Esse sistema aí, quando eu fiquei sabendo dele, fiquei muito feliz, porque o sucesso do EAD hoje é 2 pilares. É o sistema para você conseguir ter realmente um acompanhamento e a parte pedagógica, né? O Ouro Moderno vai fazer a parte dela ali, com toda certeza, vai estar acompanhando o aluno, mas realmente você precisa ter uma pessoa, pode ser aquele profissional seu já do laboratório, para estar fazendo esse acompanhamento, estar fazendo aquele contato com o aluno, e eu tenho certeza que com esse sistema, ele vai dar muito certo. O Miguel aí, ele realmente acertou bastante em trazer essa novidade aí para as escolas. São muitas cidades próximas que dá para trabalhar. E dentro da própria cidade, muita gente hoje realmente prefere o EAD, ele prefere não estar se locomovendo ali para a escola, mas a dificuldade aqui na ponta, para quem atuava aqui do gestor, realmente era o acompanhamento. Você ter um relatório, né, rápido ali de forma precisa, informações a respeito desses alunos, para conseguir estar trabalhando no dia a dia. Tenho certeza aí que com essa nova ferramenta aí vai ser um sucesso, vai dar muito certo. Perfeito, muito bom, muito bom. Muito bom. E assim, ó, a gente não combinou nada, né? Eu não combinei nada com o Almir. O único contato que eu tive com o Almir hoje é dizendo que ia chegar uns minutinhos atrasado da live. Então, assim, tudo que o Almir falou não foi nada combinado, mas é isso mesmo. O Almir falou ali, pedagógico, sistema é tudo para o sucesso do EAD nos comentários. E eu concordo plenamente. Eu acho que tem que ter acompanhamento, tem que ter essa pessoa que realmente está ali para pegar na mão do aluno e seguir por toda a jornada de aprendizado do aluno. Pode falar, Miguel. Não, eu vou ser bem radical no que eu vou dizer agora. O dono de escola que não sabe o número de alunos que ele tem, ativos, e que não, vamos usar uma passagem da Bíblia, né? O pastor que não cuida das suas ovelhas, ele está louco. O pastor sabe quando desapareceu uma ovelha e ele vai atrás dessa ovelha até achar. E nós não estamos acompanhando o nosso rebanho. Muitas vezes o dono de escola não tem noção nenhuma de quantos alunos ele tem. Quantos desistiram? Por que alguns não vêm mais? Não tem um sistema que acende uma luz vermelha dizendo, esse aluno não veio. Ligação para aluno faltante é 15 minutos depois que ele deveria ter estado na sala de aula. 15 depois, a secretaria liga, seu filho não veio, aconteceu alguma coisa. 15 minutos. Tem gente que ainda adota 2 faltas consecutivas para ligar para o pai, né? Então, é cuidar do rebanho, cuidar daquilo que a gente já conquistou e aumentar muito mais. Isso é controle pedagógico, controle financeiro, controle estrutural. Nós temos que ter o controle sobre o nosso negócio, senão é voo às cegas. Né, Almir? Eu sou fã da equipe do Almir lá, porque eu fui pessoalmente conhecer o processo. Cara, eles fazem muita matrícula. Só que eles usam o PAP, street nas ruas, eles vão a feiras e eventos, os caras trabalham com ações sociais, eles estão em tudo que é lugar ao mesmo tempo. E isso é muito bacana, né? Abrir várias frentes, tem que vender. Aí tem que pegar o pó da estrada, né? Isso que é importante.
Obrigado, Almir. Obrigado, Almir. Miguel, quer fazer o teu fechamento? Queria agradecer muito a todos. Eu preciso que vocês disseminem essa ideia para a semana que vem, porque a entrega vai ser muito legal. A gente está preparando todo um processo para lançar oficialmente no Brasil isso. E lembrem-se, vão tomar conta da cidade sem dono. Eu gostaria muito que fossem vocês, mas vão tomar conta e isso a gente não pode impedir. Nós podemos estar lá antes, né? Esse é o nosso negócio. Vamos crescer, vamos expandir. O Almir essa semana me fez um pedido, cara, que se nós não somos amigos, eu tinha mandado ele longe. Né? A rede de atuação que ele quer expandir, vocês não vão acreditar. Eu não vou nem falar. Ele quer metade do Brasil. Nem fala, deixa assim. Mas é um parceiro, um parceiro que a gente aprendeu a respeitar muito. Né? Assim como todos vocês que estão religiosamente nas terças-feiras buscando melhorar a sua forma de pensar, melhorar o produto, melhorar as estratégias. Isso me deixa muito feliz. Mas eu queria ver 200 pessoas na semana que vem, né? Trazidas por vocês que acreditam no processo. Tá bom? Muito obrigado e até terça que vem. Um abraço. Gente, muito obrigado pela participação de todo mundo. Realmente, ajudem a gente a divulgar, a convidar pessoas que vocês conhecem que possam aí fomentar esse movimento para que realmente nosso mercado cresça cada vez mais. Então, muito obrigado, Miguel, pela participação e a estrela principal da live de hoje. Obrigado, Almir, obrigado, o Júnior, o Alberto, se não me falha a memória, é outra pessoa que participou também. Então, muito obrigado pela participação de todo mundo. Semana que vem vamos estar aqui, terça-feira, às 9 horas da manhã, mais uma vez, para a gente continuar essa live e ajudar todo mundo e aprender também. Então, um grande abraço para todo mundo, boa semana e até mais. Tchau, tchau.